Você já ouviu falar de Matusalém, o homem mais velho que já existiu? Ele é uma figura fascinante e um tanto misteriosa das Escrituras, cuja vida atravessou séculos e gerações. Mas a história dele vai muito além de um recorde de longevidade. É um poderoso testemunho sobre fé, paciência e a fidelidade de Deus em tempos de escuridão. Vamos juntos desvendar os segredos da vida deste patriarca e descobrir as lições que sua jornada nos oferece. Para entender quem foi Matusalém, precisamos olhar para sua família. Ele não era uma figura isolada na história. Sua linhagem era notável. Matusalém era filho de Enoque, aquele homem extraordinário que, segundo a Bíblia, andou com Deus e já não foi visto, porque Deus o levou para si. Imagine crescer ouvindo as histórias de um pai que tinha uma comunhão tão profunda com o Criador. Além disso, Matusalém foi o avô de Noé, o homem justo escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida durante o grande dilúvio. Ele foi literalmente a ponte entre duas das figuras de fé mais importantes antes do dilúvio. O livro de Gênesis nos diz que Matusalém viveu incríveis 969 anos, tornando-se o ser humano mais longevo registrado em toda a história. Essa vida tão longa não foi um mero acaso. Ela carrega um significado profundo que vamos explorar. Durante os quase 1000 anos da vida de Matusalém, o mundo passou por uma transformação terrível. A humanidade que havia começado em comunhão com Deus no Jardim do Éden estava se afundando cada vez mais na maldade e na corrupção. Gênesis descreve essa época dizendo que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era um tempo de violência, depravação e esquecimento de Deus. Matusalém viu gerações nascerem, crescerem e se desviarem completamente dos caminhos do Criador. Mesmo vivendo em meio a essa decadência moral e espiritual generalizada, ele se manteve firme. Ele guardou a fé e os ensinamentos que recebeu de seu pai, Enoque. A importância de andar com Deus, de manter-se justo e fiel. Mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor escolhia o caminho oposto. Sua longa vida foi um testemunho silencioso, mas poderoso, de perseverança em um mundo hostil à fé. Agora, vamos falar sobre algo realmente impressionante. O significado do nome Matusalém. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham um peso enorme e muitas vezes carregavam profecias ou revelavam o destino de uma pessoa. O nome Matusalém, em hebraico, pode ser traduzido como quando ele morrer, será enviado, ou quando ele morrer, virá. Birá, Oku. A tradição judaica e muitos estudiosos da Bíblia interpretam que essa era uma profecia sobre o dilúvio, ou seja, o próprio nome de Matusalém era um anúncio do juízo que estava por vir. E aqui está o detalhe mais incrível. Se você calcular as genealogias em Gênesis, descobrirá que o dilúvio começou exatamente no ano em que Matusalém morreu. Pense nisso. Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, permitiu que Matusalém vivesse por 969 anos, adiando o juízo sobre a terra por quase um milênio. A vida de Matusalém foi um longo e contínuo, chamado ao arrependimento. Um sinal da longanimidade de Deus, que esperou até o último instante, antes de enviar as águas. Embora Matusalém tenha morrido antes do dilúvio, seu legado de fé não pereceu. Ele o transmitiu ao seu neto, Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Essa descrição é muito semelhante à de seu bisavô, Enoque. A fé que Enoque passou para Matusalém, e que Matusalém cultivou durante sua longa vida, floresceu em Noé. Foi essa fé que levou Noé a obedecer a Deus, mesmo quando a ordem de construir uma arca gigante
parecia absurda para todos ao seu redor. O legado de Matusalém nos mostra que a fidelidade a Deus pode atravessar gerações. Ela nos ensina que mesmo em um mundo perdido e condenado, a fé de um justo pode ser o meio pelo qual Deus preserva um remanescente e cumpre suas promessas, provando que o justo viverá sempre pela sua fé. A história de Matusalém nos deixa uma lição atemporal. A verdadeira longevidade, o verdadeiro valor da vida, não está apenas em acumular muitos anos. Não se trata de quanto tempo vivemos, mas de como vivemos. Matusalém nos ensina que uma vida longa só tem sentido se for uma vida vivida em comunhão com Deus. Cada dia é uma oportunidade para andar com Ele, para sermos luz em meio às trevas, para transmitirmos um legado de fé para aqueles que virão depois de nós. Sua vida foi um farol de esperança, mostrando que mesmo nos tempos mais sombrios, é possível viver de uma maneira que honre ao Criador. Matusalém viveu muitos anos, mas sua maior lição é que a verdadeira vida, a vida eterna, só pode ser encontrada em Deus. A sua história nos convida a refletir como estamos usando o tempo que Deus nos deu. Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa reflexão e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Muito obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.